Olá a todos, aqui é o Thiago Ataíde da WRA, investidor imobiliário aqui nos Estados Unidos e também broker, empresário, tá? E hoje eu estou aqui para fazer mais esse webinar para vocês, dando uma aula sobre um assunto que é muito interessante, muito solicitado por vocês, que é justamente permutando imóveis entre Brasil e Estados Unidos, tá? Isso, enfim, é um tema muito popular. Já fazia até um tempinho que estava querendo fazer essa aulazinha, tá? E eu vou tentar, diferentemente dos últimos webinars, eu vou tentar fazer ele um pouco mais curto. Eu vou tentar ficar em 30 minutos aí no máximo para vocês, tá bom? Enfim, para vocês que não me conhecem, meu nome é Thiago Ataíde, tá? Eu sou proprietário da WRA, sou broker. Eu já venho nesse mercado trabalhando já fazem aproximadamente 9 anos. Comecei como corretor e hoje eu trabalho também como investidor imobiliário, eu faço desenvolvimento de projetos, sou business broker também, a gente tem uma equipe aqui na WRA que trabalha com a vendas de business, tá? Enfim, e eu já moro aqui nos Estados Unidos há 13 anos e tenho um pouco de experiência nesse setor. E sempre procuro passar para vocês. Todos os webinars eu faço esse pequeno disclaimer para vocês. Tudo que eu falo para vocês aqui, nos seminários e nas aulas, decorrente de todas as experiências que eu tive, uma boa parte das experiências que eu tive como broker, tá? E deixo muito também a minha opinião nessas aulas, tá? E muitas vezes as pessoas não concordam, concorrentes ou amigos, colegas de trabalho não concordam, mas enfim, só queria me dizer que muitas vezes eu coloco a minha opinião nisso daí, tá bom? Vamos começar agora com a agenda dessa nossa aula. Vamos falar primeiro sobre a introdução, sobre o processo de compra de imóveis aqui nos Estados Unidos. Depois eu vou entrar literalmente direto na permuta, como é que funciona esse mecanismo de permuta, tá? Que vai ajudar vocês a entender bem como é que funciona esse processo. A gente vai ensinar vocês por onde vocês vão começar colocar suas propriedades à disposição para permuta nos Estados Unidos. E, enfim, como isso é uma gravação devido a um problema técnico que nós tivemos, a gente não vai ter perguntas e respostas, mas eu peço para vocês colocarem todas as perguntas nos comentários, tá? Que eu tenho uma equipe que ela já vai respondendo, então vai trazer essas perguntas para mim assim que vocês postarem, tá bom? Vamos lá, o processo de compra. Antes de a gente, enfim, respeitando a nossa agenda, antes de a gente partir para o nosso tema principal, né, que é a permuta, eu gostaria de fazer essa introdução para explicar bem detalhadamente sobre o processo de aquisição ou venda de propriedade, tá? Porque eu acredito que vocês precisam dominar todo o processo para evitar surpresas, eu diria, durante essa caminhada, tá? Enfim, então pulei 2 aqui, deixa eu ver aqui, vamos voltar, beleza, voltei aqui. Enfim, processo de compra, pessoal, tá? Primeiramente, para vocês que são estrangeiros, eu estou assumindo todos vocês que são brasileiros aí, esse vídeo, vocês que estão, a gente sempre tem que começar por caso vocês queiram fazer financiamento, a gente tem que começar por fazer um processo de pré-aprovação num agente financeiro, tá? Então, se você está querendo fazer uma aquisição normal, tá? Daqui de uma propriedade aqui nos Estados Unidos, entre em contato conosco, a gente vai indicar alguns agentes, mortgage brokers, que vão auxiliá-los na conseguir o financiamento, tá? E também vocês têm que, a gente sugere, não é obrigado obviamente, mas a gente sempre sugere, se você é estrangeiro e pretende viver no Brasil, não pretende vir morar aqui nos Estados Unidos ou conseguir adquirir um green card, a gente sugere que todos os imóveis que vocês adquirirem sejam em nome de pessoa jurídica, tá? Então a gente abre a empresa, um custo mínimo, entre em contato conosco, a gente indica contadores para vocês, o custo a partir de $500 você consegue abrir uma empresa e os benefícios são inúmeros, tá? Nos outros vídeos vocês podem ver
eu falo um pouco sobre esses benefícios que a empresa traz quando você possui uma propriedade aqui. Tá? Uma vez que a gente terminar essa primeira fase, nós iremos para a parte boa, tá? Que é justamente a busca de propriedades no mercado. Tá? A nossa equipe, os corretores de WRA, iriam preparar uma lista para vocês de propriedades novas e usadas e irão apresentar todas as unidades que estão no mercado, especificando cada uma delas com detalhes. Tá? Em alguns vídeos também eu já coloquei algumas opiniões sobre regiões, sobre algum modelo de casas. E só fazendo uma pequena ressalva, pessoal, a semana passada eu não pude fazer o webinar porque eu estava doente, eu adoeci, e eu estou tossindo um pouco, então peço perdão caso isso daí incomode um pouco vocês, mas eu vou tentar fazer o mínimo possível. Tossir, vou me segurar aqui, tá? Tomando água. Mas enfim, nossos corretores, nossa equipe vai mandar uma lista de propriedades para vocês, especificando cada particularidade dessas unidades para vocês, tá? Enfim, uma vez que a gente visite as propriedades, a gente goste de algumas ou vocês identifiquem algumas dessas casas, tá? Nós iremos submeter uma oferta, tá? Essa oferta ela já é feita enviando literalmente um contrato de compra, tá? Eu não tenho nenhum contrato aqui na minha mão para poder mostrar para vocês, mas basicamente são um contrato padrão, tá? Os corretores eles simplesmente eles simplesmente preenchem os espaços com o nome do comprador, a oferta em si, cartório, etc. Colocam todas as condições lá, se a propriedade é financiada ou não, quanto tempo a gente vai fechar, tá? E com esse contrato a gente presta para dar para o corretor que está representando ou o vendedor, caso vocês estejam comprando a propriedade, tá? E aí parte para negociação, tá? Uma vez que a gente consegue chegar àquele valor, que é negociar ao máximo a propriedade, a gente já passa para essa próxima fase, que é justamente a parte de contingências, tá? Vamos lá. Uma vez que a gente já tem um contrato executado, tá? A gente envia esse contrato para o cartório e esse cartório vai ficar responsável por cuidar de toda a parte, como é que eu falo? Ele é responsável por proteger o contrato, tá? Esse é o termo certo, mas basicamente ele vai puxar todas as certidões negativas da propriedade e fazer com que o contrato ele seja respeitado nessa transação. Então, por exemplo, se nós estamos comprando uma propriedade, tá? E no meio do caminho a gente meio que ou mude de ideia depois de ter passado o período de inspeção ou alguma coisa, o cartório ele é responsável por proteger o que está escrito no contrato. Então ele não representa nenhuma das partes. No próximo slide eu vou exemplificar ele melhor nesse diagrama, tá bom? Enfim, então geralmente quando você está comprando uma casa ou um terreno ou uma propriedade comercial, você tem um período de inspection ou feasibility study, tá? E nesse período a gente vai removendo essas contingências, tá? A inspeção, todo comprador, na verdade, ele tem o direito de fazer a inspeção da propriedade. Como é que funciona isso? Você vai contratar uma empresa terceirizada, tá? Onde essa empresa, o custo dela seria aproximadamente aí $300, obviamente dependendo da propriedade, se for uma casa maior, que tenha fossa, séptica, que tenha, enfim, tenha hurricane shutters, que é aquelas janelas de ferro, enfim, telhado ruim, algumas coisas assim, talvez essa inspeção ele custe um pouco mais, tá? Mas em média $300 a $400 é o custo de um inspector aqui. E ele é muito importante porque ele vai emitir um relatório literalmente descascando a propriedade. Então, ele vai apontar todas as coisas que ele viu e que ele testou na casa que não estão funcionando, e ele recomenda talvez um profissional específico daquele setor para poder verificar esse problema,
está identificado. Isso é muito importante, eu recomendo a todos vocês sempre pedir um inspection para uma propriedade, tá? A gente também, nesse período aí, a gente vai ter que remover long contingencies para saber se você realmente está sendo aprovado ou não por um banco, tá? O appraiser, que é muito importante, que é um perito avaliador que é enviado, caso ela seja financiada, é um perito avaliador que vai ser enviado pelo banco, e esse perito avaliador basicamente ele vai dizer se a casa vale o que você está pagando ou não. Caso ele ache que a propriedade vale menos do que você está pagando, o banco vai emprestar uma porcentagem apenas baseada no valor do appraisal, tá? Caso ele ache que vale mais, segundo a análise dele, tá? A gente vai pelo valor que foi negociado e a gente economiza dinheiro, tá bom? Além disso, também outros contingentes, exemplos de contingências, são os title searches, né? Se tem algum cartório, ele é responsável por solicitar as certidões negativas municipais e estaduais para saber se está tudo ok com o título, e você vai receber um título com um seguro, vamos dizer, um warranty deed, tá? Que geralmente, inclusive, ela é paga pelo vendedor. As construtoras, elas não pagam o owner title policy, né, que é justamente esse title insurance. Geralmente quem paga é o comprador, mas numa transação normal, numa revenda, geralmente quem se paga essa taxa é o vendedor, tá bom? Enfim, uma vez que a gente conseguiu ver que o título está ok, a propriedade está ok, tá? Você está pré-aprovado já pelo financiamento, entendeu? Então a gente já vai partir para a próxima fase, tá? Que é justamente quando o banco e o cartório eles começam a se comunicar, e o banco ele passa a enviar instruções para o cartório de como é que vai ser o settlement statement, que é o HUD, e vai explicar exatamente, ele vai passar todos os números de como esse HUD deve ser preenchido, tá bom? Enfim, o cartório envia para o corretor que está representando você, caso você esteja comprando a propriedade, e daí a gente já parte para a assinatura do contrato, transferência dos recursos e finalmente o closing, tá? Onde, caso você esteja comprando, você vai assinar vários papéis, caso esteja financiado também vai ser um mortgage note, vai ser uma nota promissória e tudo mais, tá? Enfim, essa é uma forma bem resumida de como é o processo de compra e venda aqui nos Estados Unidos, tá? Enfim, eu já fiz vídeos um pouco mais resumidos para vocês, mas, enfim, a gente está resumindo isso daqui para a gente entrar no subject, que é justamente a permuta, e eu vou explicar para vocês onde a permuta realmente ela entra. Deixa eu passar aqui. Vamos lá. Esse é um outro diagrama, rapidamente também, para ilustrar o primeiro, de como é o trabalho dos corretores aqui, como é que funciona esse nosso serviço, tá bom? Diferentemente do Brasil, pessoal, os corretores aqui, eles têm uma importância muito grande quando se trata da representação de seus clientes, tá? Muitas vezes, às vezes a profissão de corretor no Brasil pode ser entendida como mal vista, alguma coisa, mas aqui realmente é uma profissão onde é necessária para o mercado, vamos dizer assim, tá? Porque eles não trabalham apenas como nós não trabalhamos apenas como vendedores, mas a gente orienta muito os nossos clientes de como as coisas elas devem ser manuseadas, tá? Então, enfim, como vocês podem ver aqui, tá? Eu fiz 3 triângulos e um triângulo aqui da cabeça para baixo, se vocês podem conseguir identificar isso. Então, nessa primeira parte aqui em cinza, a gente está falando do lado do vendedor, tá? Então, tem um vendedor, ele faz um contrato de exclusividade com o corretor da WRA, tá? E esse corretor da WRA ele vai colocar essa propriedade no MLS, tá? Que é um banco de dados nacional. Todos os outros corretores eles vão ter acesso a essa propriedade que o corretor da WRA está listando, tá?
Enfim, já no outro lado, do lado direito aqui, tem um outro corretor da WRA que está representando um investidor brasileiro, tá? E ela mostrou essa propriedade aqui desse corretor da WRA. Tá? Ela, obviamente, ela apresentou várias outras propriedades, isso é só a título de exemplo. Tá? Apresentou várias outras propriedades onde está no MLS, estão listadas, tá? De outros corretores de outras empresas, tá bom? Vamos dizer que o nosso investidor brasileiro ele quer efetivar a compra desse que nós estamos listando, nós fizemos a captação, tá? Enfim, então, para deixar bem claro, ou esse corretor que representou o vendedor, tá? Ele está representando apenas esse vendedor, tá? Apenas o cliente dele. Assim como a corretora aqui que está representando o investidor, ela tem que representar os interesses do cliente brasileiro. Tá? Enfim, e o processo, uma vez que a casa foi escolhida, a propriedade, o apartamento foi escolhido, a corretora de azul vai enviar uma oferta para o corretor de preto, tá? Vamos colocar assim que eu estou identificando aqui as camisas dele. Enfim, e vai ser iniciada a negociação, tá? Uma vez que a gente chega num denominador comum, nesse ponto aí, o contrato executado vai ser enviado o contrato aqui para o cartório, tá? E vai se começar a transação e a parte de due diligence, tá? Obviamente, o investidor brasileiro ele vai ter que lidar com o banco o tempo inteiro. Deixa eu passar aqui sem querer. Ele vai ter que lidar com o banco que vai cuidar do financiamento dele. E o corretor também ele vai prestar essa assistência, tá? Nessa parte do financiamento. Vocês podem ver também que muitas vezes o vendedor ele tem um financiamento também. Então isso é uma pergunta muito comum entre os brasileiros, pessoal. Se a casa está financiada, eu posso vender? A resposta é sim, tá? Tipo, se essa propriedade está sendo vendida por $200 mil, por exemplo, tá? E o vendedor ele tem uma dívida de 100, tá? O cartório ele vai fazer esse levantamento, é trabalho do cartório, tá? Fazer esse levantamento de quanto é a dívida do vendedor com o banco, tá? E quando, no dia da transação, do closing, tá? O vendedor ele vai enviar para o cartório a parte que lhe cabe, o banco que está financiando para o comprador, desculpa, eu falei vendedor, mas é comprador. O comprador ele vai enviar a parte que lhe cabe para o cartório, para a conta do cartório. O banco que vai financiar para o comprador vai enviar a parte financiada para o cartório. O cartório vai fazer aquele encontro de contas, tá? E finalmente ele vai pagar o banco, vai pagar as comissões dos corretores, vai pagar todos os custos relacionados com transferência de título, impostos atrasados, prorratas. E a diferença de todo esse dinheiro, de todo esse montante, vai ser paga para o vendedor, tá bom? Então, não existe, caso seja uma transação tradicional, tá? Não existe a possibilidade de o comprador, você investidor, receber um título que não esteja limpo ou que vai gerar problemas no futuro para você, tá? E se ainda, quando o cartório ele passar alguma coisa por eles, o cartório ele emite uma escritura chama warranty deed, tá? Tipo, para ele emitir um warranty deed, ele tem que existir um seguro sobre o título, assegurando que o comprador ou o investidor ele não vai ter problemas com esse tipo de título. Então, se no futuro vier alguém contestando essa transação ou esse negócio, tá? Algum herdeiro que não recebeu dinheiro, ou então alguma ex-esposa, ou um divórcio, alguma coisa assim, tá? Se o cartório ele emitiu esse título e esse seguro, tá bom? Então o comprador ele não tem problema, ele vai estar protegido nesse caso, tá bom? Vamos lá falar agora sobre o permutando o seu imóvel, né? Então vou falar agora sobre o processo da permuta, como é que ele vai funcionar. Vamos lá.
Beleza, o processo é o passo a passo da permuta, tá bom? Enfim, primeiramente, como eu falei para vocês, ela já começa com o que a gente faz aqui na WRA, sabe? A gente tem 36 corretores hoje que buscam a captação de propriedades aqui nos Estados Unidos para venda, tá? Sempre a gente pergunta para os clientes, para as pessoas que estão interessadas em vender os seus imóveis aqui, principalmente os brasileiros, se eles têm interesse de permutar com a propriedade no Brasil, tá? Em média, vamos dizer, 80% deles, vamos dizer 70%, 80% falam que não. Por isso que é um trabalho, às vezes, um pouco árduo, sabe? Porque hoje a gente vê que a maioria dos investidores brasileiros que estão aqui, eles não querem repatriar esse dinheiro, já estão com dinheiro fora do país e eles preferem manter e reinvestir esse capital aqui nos Estados Unidos. Tá? Mas enfim, desses outros 30, 20% que existem, a gente coloca essa propriedade no nosso banco de dados lá. Tá? Então, para você que quer já começar a participar da permuta, tá? O primeiro passo que você deve fazer é se cadastrar no nosso site. Tá? Que, enfim, aqui já está colocando, você faz o seu cadastro no nosso site, é o www.wra-usa.com, tá? Vai no ícone de permuta lá e vai aparecer essa tela para vocês, tá bom? Lá vocês vão fazer todo esse cadastro, vão colocar todos os seus dados, e-mail, conta de WhatsApp, tá? E automaticamente, quando você se fizer esse cadastro, você vai receber um e-mail mais ou menos assim, tá? Onde você precisa preencher um formulário com os dados da sua propriedade aí no Brasil, tá? Esse formulário vai ser mais ou menos dessa forma, tá bom? Eu não sei se é o mesmo, mas vai ser mais ou menos desse jeito aí, onde você vai colocar todos os dados, tá, da sua propriedade, você vai descrevê-la, tá, da melhor forma possível e você, enfim, coloca todas as coisas e envia depois as fotos para a gente poder colocar as propriedades no nosso banco de dados, tá? Vai aparecer mais ou menos assim no nosso site, tá? Essas são as propriedades que a gente já tem listada no nosso site no Brasil e que são as propriedades que estão listadas lá aqui já nos Estados Unidos. Algumas delas a gente já permutou, tá faltando um aí, a gente permutou 4 nesse período aí que a gente já está trabalhando com isso, tá? Voltando um pouco aqui, pessoal, que eu acabei me atrapalhando aqui nos slides, tá? Enfim, perguntando do seu imóvel, tá? Então aqui seria mais ou menos como é que funciona a parte de captação. Voltando lá para a captação dos listings, tá? A gente vai, uma vez que a gente encontra um proprietário que tem interesse em fazer essa permuta com um imóvel no Brasil, tá? A gente vai começar já a divulgar na nossa lista, já vamos subir essa propriedade para o nosso site. E para todos vocês que já estão cadastrados, pessoal, você vai começar a receber informações sobre essa propriedade, tá? O que a gente vai fazer? Caso você... por isso que vocês precisam ficar atentos sempre aos nossos e-mails. Uma vez que a gente mandar a propriedade lá para vocês vão mandar todos os dados, entre em contato conosco, se quiser saber mais informações. Caso vocês tenham interesse, a gente vai preparar uma lista e vai mandar para o vendedor a lista de todas as pessoas que estão interessadas nessa propriedade do vendedor, tá? Enfim, o vendedor ele vai analisá-las minuciosamente, ele vai no nosso site, por isso que é importante no nosso site ter as fotos bem definidas, tá? Informações importantes sobre a sua propriedade no Brasil, e ele vai escolher uma, tá? Uma vez que ele escolhe uma propriedade, a gente vai começar a negociação, tá? Enfim, a gente vai negociar
O processo é bem simples, a gente vai ter que negociar primeiro a propriedade aqui nos Estados Unidos, que na minha opinião é um processo bem mais fácil, porque você sempre pode contratar um appraiser, tá? Que é uma parte independente, que não representa nenhum dos lados, sabe? E a gente tem um banco de dados muito grande que a gente consegue ter acesso, vamos dizer assim, a informações onde nos faria com que a gente chegasse a um valor bem próximo do que realmente é o valor da propriedade mesmo, utilizando esse mercado comparativo das propriedades similares que foram vendidas nos últimos 90 dias na região, tá? Enfim, já essa parte da negociação de valores do Brasil, também existem peritos avaliadores, mas muitas vezes isso daí vai entre as duas partes, tá? Do vendedor e do comprador. Tá bom? Uma vez que a gente consegue chegar a esse denominador comum no valor, tá? Nós iremos fazer aquele mesmo processo de removing contingencies, tá? Tirar as contingências. E como é que eu falo isso? Da parte dos Estados Unidos, como eu expliquei para você 2 slides para trás, tá? Nós vamos ver a parte de appraiser, vamos ver tirar certidão negativa da casa, tá? O cartório ele vai puxar todas as informações da propriedade para saber se há ou não algum tipo de financiamento atrelado a ela. Enfim, já da parte do Brasil, o processo eu não domino muito bem, mas no Brasil eu acredito que também tem que puxar todas as certidões negativas no cartório, etc., para saber se essa propriedade dela pode ser vendida ou transferida, tá? Enfim, uma vez que a gente conseguir chegar a esse acordo e já remove todos esses contingents, a gente parte para o closing, tá? No closing, essa é que é a parte mais importante e que é o que gera mais dúvida, tá? Como é que eu consigo fechar uma propriedade se eu não estou mandando dinheiro para os Estados Unidos? Tá? Então, existem alguns cartórios especiais que já trabalhamos há muito tempo com eles, onde esse valor da propriedade no Brasil ele será creditado, tá? Através no HUD para a venda da propriedade aqui nos Estados Unidos, tá? Tipo, em todos os casos que a gente perguntou, pessoal, o imóvel americano ele custava mais que o imóvel brasileiro, tá? Então, basicamente, se você tem um imóvel americano que vale 300 mil e um imóvel brasileiro que vale, vamos dizer, 200 mil, tem uma diferença, perdão, tem um imóvel americano que vale 300 e tem um imóvel brasileiro que vale 200 mil dólares, tá? Equivalente a 200 mil dólares. Então, tem uma diferença de 100, tá? Esses 100 mil tem que ser transferido pelo comprador. Quando eu falo comprador, leia-se o proprietário do imóvel brasileiro que está sendo permutado, tá? E essa diferença ela tem que ir para o cartório, tá? Qualquer que seja a diferença. Pode existir aqui algum outro tipo de acerto entre vendedor e comprador, enfim, de fazer algum tipo de pagamento, um plano de pagamentos, enfim. Isso aí tudo é negociável, tá? Obviamente tem que ser acordado entre ambas as partes. Mas, historicamente, as unidades que a gente já tem feito, a maioria delas propriedade do Brasil, geralmente ela é menor que a propriedade, tem um valor menor do que a propriedade nos Estados Unidos, tá? Enfim, e por onde começa para fazer isso daí, pessoal? Aí eu estava explicando, foram os slides que eu pulei. Primeiro faz o cadastro no site, tá? Isso é o primeiro passo para a gente poder ter acesso a todas as suas propriedades ou a propriedade que você quer permutar, tá? Escreve todos os seus dados aí, e-mail, telefone. Isso é muito importante, pessoal, que vocês precisam ficar atentos às nossas ofertas, tá? Porque a gente vai sempre que mandar. Assim que a gente conseguir uma propriedade, a gente vai mandar. E outra coisa, isso foi até um problema que a gente teve com uma das casas, tá? Nós conseguimos uma propriedade, um investidor brasileiro que aceitaria a permuta com uma opção de pagamento, tá? Só que nós tivemos alguns problemas que alguns brasileiros, alguns proprietários de imóveis brasileiros estavam superfaturando os imóveis, entendeu? Que estavam colocando aí. E quando a gente foi ver, imóveis até interessantes mesmo, a gente, assim,
a gente não conseguiu. A gente ficou até envergonhado por parte do nosso cliente, do indivíduo que estava vendendo, pelo fato de falar, pô, estão querendo me enrolar aqui, sabe? Não é má fé de ninguém, eu acredito eu, mas a WRA, só para gostaria de falar para vocês, a gente não é responsável pelo imóvel ou a avaliação do imóvel aí no Brasil, tá? Nós somos uma imobiliária americana e nós garantimos o imóvel americano, tá? Então, a permuta que a gente está realmente abraçando esse projeto e está tendo muito sucesso, é uma facilidade que a gente tenta oferecer para todos os nossos clientes, tá? Mas o imóvel brasileiro, ele precisa ser analisado, verificado por parte do vendedor da propriedade aqui dos Estados Unidos, tá bom? Então, enfim, uma vez que vocês colocam seus dados aqui, vocês vão receber um e-mail automaticamente, vocês vão preencher todas as informações da casa nesse formulário, tá? É importante mandar fotos boas, pessoal, e colocar um bom descritivo. Fala coisas boas da propriedade, tá? Se é perto da praia, se facing, você tá nascente, poente, se ela enfim, tem mercado perto, todas essas coisas importantes a respeito da propriedade, porque isso vai ajudar bastante, tá? Enfim, vai ficar aparecendo assim mais ou menos as casas aqui dos Estados Unidos e as casas do Brasil vão estar nesse modelo aqui, tá? Esse seminário aqui era para as perguntas, como isso aqui é uma gravação, pessoal, eu peço para vocês que coloquem as perguntas nos comentários, a gente vai responder assim que possível, tá bom? Mais uma vez, eu convido todos vocês a entrarem em contato conosco, tá? Para entrar no nosso site, no nosso canal do YouTube também, subscribe lá, participa, envia mensagens para a gente com temas que vocês acham que seriam interessantes. Tá? E sempre que vier aqui para os Estados Unidos, para Orlando especificamente, dá uma ligada para a gente senta, toma um café e a gente pode ter uma conversa aqui no escritório para falar um pouco sobre planos, sabe? E eu posso compartilhar minhas opiniões a respeito de tudo, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado. Eu peço perdão por essa falha técnica que tivemos. Tá? Provavelmente a gente vai corrigir esses erros e, enfim, obrigado por tudo. Qualquer pergunta que vocês tiverem, pessoal, entre em contato conosco e joga nos comentários. Um forte abraço e até a próxima.